Capítulo 8. O lugar em que vivemos. Gostaria de examinar o lugar, em sentido abstrato, em que passamos a maior parte do tempo enquanto experimentamos a vida. Pela linguagem que escolhemos, mostramos nosso interesse natural por esse tema. Posso estar no meio de uma bagunça e então sair de dentro dela, ou posso colocar as coisas em ordem para que eu saiba, ao menos por um tempo, onde estou. Também posso sentir que estou em alto mar e que me norteio para chegar ao porto, qualquer porto em meio a uma tempestade. E quando encontro terra firme, decido construir uma casa sobre as rochas e não sobre a areia. E em minha própria casa, que, como sou inglês, é meu castelo, estou no sétimo céu. Sem distorcer a linguagem cotidiana, eu poderia falar de meu comportamento no mundo da realidade externa, ou compartilhada, ou poderia ter uma experiência interior ou mística, agachado no chão enquanto contemplo meu umbigo. Talvez seja um uso um tanto moderno da palavra interior em referência à realidade psíquica, dando a entender que existe um lado de dentro onde é possível acumular a fortuna pessoal ou expor a pobreza, durante nosso crescimento emocional e o estabelecimento da personalidade. Eis aqui dois lugares, dentro e fora do indivíduo. Mas será que isso é tudo? Ao refletir sobre a vida dos seres humanos, há aqueles que gostam de pensar superficialmente em termos de comportamento, de reflexos condicionados e de condicionamento. Isso leva ao que é chamado de terapia comportamental. Mas a maioria de nós fica cansada de se restringir ao comportamento ou à vida extrovertida observável de pessoas, que queiram ou não, são motivadas pelo inconsciente. Em contraste, há aqueles que dão ênfase à vida interior e acreditam que os efeitos da economia e mesmo da fome extrema têm pouca ou nenhuma importância quando comparados às experiências místicas. Para quem pertence a essa categoria, o infinito está no centro do self, enquanto para os behavioristas, que pensam em termos de realidade externa, o infinito vai além do universo, do início e do fim de um tempo que não tem nem fim nem começo. Tento encontrar um meio-termo entre esses dois extremos. Se observarmos nossa vida, provavelmente descobriremos que, na maior parte do tempo, não estamos nem envolvidos em algum comportamento, nem em estado de contemplação, mas em algum outro lugar. E eu me pergunto: onde? E tento sugerir uma resposta. Uma zona intermediária. Na bibliografia psicanalítica e na vasta literatura influenciada por Freud, é possível encontrar uma tendência a dar atenção ou à vida do indivíduo em sua relação com objetos, ou então à vida interna dele. Na vida da pessoa que se relaciona com objetos, torna-se como postulado um estado de tensão que o levaria a satisfazer seus instintos ou a se gratificar por meio do lazer. Porém, uma definição completa deveria incluir o conceito de deslocamento e todos os mecanismos de submissão. Quando a excitação não leva à satisfação, a pessoa se vê envolta pelos desconfortos que a frustração gera, que incluem disfunção física e um sentimento de culpa ou o alívio gerado pela descoberta de um bode expiatório ou um perseguidor. No que se refere às experiências místicas, de acordo com a literatura psicanalítica, a pessoa que observamos está sonhando enquanto dorme, ou, se está desperta, passa por um processo análogo à elaboração onírica enquanto está acordada. Todos os humores estão aí, e a fantasia inconsciente desses humores varia desde a idealização, de um lado, até o terror da destruição de tudo que é bom do outro, trazendo os extremos do júbilo e do desespero, do bem-estar físico e da sensação de doença e a ânsia de se suicidar. Naturalmente, esse é um resumo rápido e distorcido da vasta literatura. Porém, não estou tentando fazer uma afirmação ampla, mas apenas destacar que os escritos psicanalíticos não parecem contar tudo o que queremos saber. Por exemplo, o que estamos fazendo quando ouvimos uma sinfonia de Beethoven, visitamos uma galeria de arte, lemos Troilo e Cressida na cama ou jogamos tênis. O que uma criança está fazendo quando se senta no chão para brincar com seus brinquedos sob o olhar da mãe? O que um grupo de adolescentes está fazendo quando vai a um show de música pop? Não se trata apenas do que fazemos. Outra pergunta precisa ser feita: onde estamos, se é que estamos em algum lugar? Usamos os conceitos de interno e de externo, mas agora queremos mais um conceito:
onde estamos quando fazemos o que na realidade ocupa grande parte de nosso tempo, ou seja, onde estamos quando nos divertimos. O conceito de sublimação realmente dá conta de todo esse panorama? Seria vantajoso analisar a possível existência de um espaço de vida que não é apropriadamente descrito como interno ou externo? Em sua palestra em comemoração ao aniversário de Freud, Lionel Trilling afirmou: para Freud, o uso da palavra cultura é positivo, mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de perceber que naquilo que ele diz sobre cultura existe um tom constante de exasperação e de resistência. A relação de Freud com a cultura deve ser descrita como ambivalente. Creio que nessa palestra, Trilling chama a atenção para a mesma inadequação a que me refiro, embora use termos distintos. Devo destacar que observo aqui tanto a satisfação altamente sofisticada que o adulto sente diante da vida, da beleza ou de qualquer outra abstração humana, como o gesto criativo do bebê que toca a boca da mãe e sente seus dentes enquanto a olha nos olhos e a enxerga criativamente. Para mim, o brincar leva naturalmente à experiência cultural, constituindo seu alicerce. Assim, se meu argumento for convincente, teremos não apenas dois, mas três estados humanos que devem ser comparados. Observando os três, é possível notar uma característica especial que distingue o que chamo de experiência cultural, ou o brincar, dos outros dois estados humanos. Se observarmos primeiro a realidade externa e o contato do indivíduo com ela, por meio da relação de objeto e do uso do objeto, veremos que a realidade externa é constante. Além disso, as capacidades instintivas que sustentam a relação de objeto e o uso do objeto são elas mesmas constantes para o indivíduo, ainda que variem de acordo com a fase, a idade e a capacidade deste de usar livremente seus impulsos instintivos. Nesse caso, somos mais ou menos livres de acordo com as leis que foram detalhadamente formuladas pela literatura psicanalítica. Em seguida, observamos a realidade psíquica interna, a propriedade pessoal de cada indivíduo, desde que tenha atingido certo grau de integração madura, o que inclui o estabelecimento de um self integrado, com a existência implícita de um lado de dentro e de um lado de fora, assim como de uma membrana limitadora. Mais uma vez, vemos a constância própria da hereditariedade, da organização da personalidade, dos fatores ambientais introjetados e dos fatores pessoais projetados. Em oposição a essas duas realidades, a área disponível para esse terceiro modo de vida, em que existem a experiência cultural e o brincar criativo, é extremamente variável entre os indivíduos. Isso ocorre porque essa área é produto das experiências de cada pessoa, bebê, criança, adolescente, adulto, no ambiente predominante. Existe um tipo de variabilidade qualitativamente diferente das variabilidades relativas ao fenômeno da realidade psíquica pessoal e à realidade externa ou compartilhada. A extensão dessa terceira área pode ser mínima ou máxima, dependendo do conjunto das experiências concretas. Esse tipo especial de variabilidade me interessa e desejo examinar seu significado nesse momento. Para fazer essa análise, levo em consideração a posição relativa ao indivíduo no mundo, em que se pode dizer que a experiência cultural, a brincadeira, tem lugar. Um espaço potencial. Trago para o debate a tese de que, para o brincar criativo e para a experiência cultural, incluindo seus desenvolvimentos mais sofisticados, a posição é o espaço potencial entre o bebê e a mãe. Refiro-me à área hipotética que existe, mas não pode existir, entre o bebê e o objeto, mãe ou parte da mãe, durante a fase do repúdio do objeto como não eu, ou seja, ao final do estado de fusão com o objeto. De um estado de fusão com a mãe, o bebê chega ao estágio em que começa a separar a mãe do self, e ela diminui seu nível de adaptação às necessidades dele, devido à sua própria recuperação do elevado grau de identificação com ele em decorrência de sua percepção da nova necessidade do bebê, que agora precisa que ela seja um fenômeno separado. Isso é o mesmo que a área de risco a que se chega cedo ou tarde em todos os tratamentos psiquiátricos, depois que o paciente, sentindo-se seguro e capaz de viver devido à confiabilidade do analista, a capacidade deste de se adaptar às necessidades e à sua disposição em se envolver,
Começa a sentir que precisa se libertar e alcançar a autonomia. Assim como no caso do bebê e da mãe, o paciente não pode se tornar autônomo, a menos que o terapeuta esteja disposto a deixá-lo partir. Entretanto, qualquer movimentação que afaste o terapeuta do estado de fusão com o paciente é encarada com grande desconfiança, como se fosse sinal de um desastre. Vale lembrar que, no exemplo que dei sobre o uso que o menino fez de barbantes, no capítulo 1, me referi a dois objetos como estando unidos e separados pelo fio. Esse é o paradoxo que aceito e não tento resolver. O processo por meio do qual o bebê separa o mundo dos objetos do self só é alcançado mediante a ausência de um espaço intermediário, e o espaço potencial é então preenchido da maneira que descrevo. Pode-se dizer que não existe separação possível entre os seres humanos, apenas a ameaça de separação. E a ameaça é máxima ou minimamente traumática, de acordo com a experiência dos primeiros distanciamentos. Porém, alguém poderia perguntar como ocorre a separação entre sujeito e objeto, entre bebê e mãe, e como ela pode acontecer de maneira proveitosa para todos os envolvidos, na maioria dos casos. E tudo isso a despeito da impossibilidade da separação. O paradoxo deve ser tolerado. Podemos responder que, na experiência de vida do bebê, na verdade, na relação com a mãe ou a figura materna, geralmente se desenvolve um grau de confiança na constância da mãe, ou, em outros termos relacionados à psicoterapia, o paciente começa a sentir que a preocupação do terapeuta se origina não na necessidade de um dependente, mas na capacidade do terapeuta de se identificar com o paciente a partir do sentimento de se eu estivesse no seu lugar. Em outras palavras, o amor da mãe ou do terapeuta não se resume apenas a corresponder às necessidades da dependência, pois começa a oferecer ao bebê ou ao paciente a oportunidade de passar da dependência para a autonomia. Um bebê pode ser alimentado sem amor, mas o manejo impessoal ou sem amor não conseguirá produzir uma nova criança autônoma. Aqui, onde há confiança e constância, existe um espaço potencial que se transforma em uma infinita área de separação, que o bebê, a criança, o adolescente ou o adulto podem preencher criativamente com o brincar, transformado ao longo do tempo na fruição do patrimônio cultural. A característica especial desse lugar, em que a brincadeira e a experiência cultural têm espaço, é que sua existência depende de experiências vividas e não de tendências herdadas. Um bebê é tratado com empatia durante o processo de separação entre mãe e bebê, desenvolvendo uma área imensa para o brincar. Já outro bebê tem uma experiência precária durante essa mesma fase, com poucas oportunidades de se desenvolver, exceto em termos de introversão e de extroversão. No segundo caso, o espaço potencial é irrelevante, já que nunca existiu um sentimento de confiança balizado pela constância, o que impossibilitou a autorrealização relaxada. Na experiência do bebê mais afortunado, assim como da criança pequena, do adolescente e do adulto, o problema da separação não surge quando da desvinculação da mãe, pois, no espaço potencial entre bebê e mãe, o brincar criativo se revela, originando-se naturalmente do estado relaxado. É nesse ponto que se desenvolve o uso de símbolos que representam ao mesmo tempo os fenômenos do mundo externo e os fenômenos do indivíduo que está sendo observado. As outras duas áreas não perdem importância por causa do que defino como uma terceira área. Se realmente estivermos examinando seres humanos, então devemos esperar observações que se sobreponham umas às outras. Os indivíduos se relacionam com o mundo de maneiras que os envolvem na gratificação instintiva, seja diretamente, seja de formas sublimadas. Também sabemos da enorme importância do sono e dos sonhos profundos que residem no cerne da personalidade, assim como da contemplação e da inconsequência mental relaxada e não direcionada. Apesar disso, o brincar e a experiência cultural são coisas que valorizamos de maneira especial. Eles conectam o passado, o presente e o futuro, ocupam o espaço e o tempo, demandam e obtêm nossa concentrada e deliberada atenção, mas sem o exagero de quem tenta se concentrar demais. A mãe se adapta às necessidades do bebê e da criança, que gradualmente se desenvolve em termos de temperamento e de personalidade.
E essa adaptabilidade revela a medida da constância materna. O bebê vivencia essa constância ao longo do tempo, permitindo que a criança sinta segurança enquanto cresce. A segurança que o bebê percebe na constância da mãe e assim na de outras pessoas e coisas possibilita separação entre o eu e o não eu. Entretanto, também é possível dizer que essa separação é evitada quando o espaço potencial é preenchido pelo brincar criativo, pelo uso de símbolos e por tudo o que por fim compõe a vida cultural. Em muitas pessoas, a falta de sentimento de segurança restringe a capacidade de brincar, devido às limitações do espaço potencial. Da mesma maneira, muita gente sofre com uma pobreza da vida cultural e da brincadeira, pois, embora tenha havido um lugar para a erudição, as pessoas que constituíam o mundo dessas crianças falharam parcialmente, já que deixaram de introduzir elementos culturais nas fases apropriadas do desenvolvimento da personalidade. Naturalmente, as limitações têm origem na relativa falta de erudição, ou mesmo na falta de familiaridade com o patrimônio cultural que caracteriza as pessoas responsáveis pela criança. De acordo com o que descrevemos nesse capítulo, é preciso, em primeiro lugar, proteger a relação entre bebê e mãe e entre bebê e genitor, desde o início do desenvolvimento da criança, permitindo assim o surgimento do espaço potencial em que, por causa da confiança, ela possa brincar criativamente. Em seguida, as pessoas que cuidam de crianças de todas as idades devem colocá-las em contato com elementos apropriados do patrimônio cultural, conforme as habilidades individuais, a idade emocional e a fase do desenvolvimento de cada criança. Desse modo, é útil pensar em uma terceira área da vida humana, que não fica nem dentro do indivíduo nem do lado de fora, no mundo da realidade compartilhada. Essa vida intermediária ocuparia um espaço intermediário, negando a ideia de espaço e de separação entre o bebê e a mãe, assim como tudo aquilo que deriva desse fenômeno. Esse espaço potencial varia enormemente de um indivíduo para o outro, e seu alicerce é a confiança da mãe, vivenciada pelo bebê durante um período suficientemente longo no difícil estágio em que eu e o não eu se separam, quando o self autônomo começa a se estabelecer.